No vídeo de hoje falaremos sobre offshore, um tema que eu gosto bastante, porque tem tantas pessoas protegendo seu patrimônio fora do Brasil e de forma bem simples e direta. O que é um offshore? Provavelmente você já ouviu esse termo em algum seriado famoso como Panama Papers, que de forma negativa traz esse assunto, mas hoje vamos mostrar que realmente é um offshore e o que ninguém explica. E como você pode legalmente se beneficiar dessas estruturas, desde que estruturando de forma inteligente e eficiente, seja por uma cessão patrimonial ou então para organizar e ter otimização fiscal. Eu me chamo Lucas Schwartz, eu sou especialista em internacionalização de patrimônio e nesse vídeo vamos entender um pouco mais sobre o que é uma offshore. Uma offshore nada mais é do que uma empresa aberta fora do seu país de origem, longe da sua residência fiscal. Mas pode até mesmo ser um país vizinho, como Colômbia, Chile, Uruguai. E offshore não remete a nenhuma ilegalidade ou qualquer tipo de crime. Na verdade, offshore não faz juízo de memória. Ela é apenas uma estrutura jurídica, uma empresa que você abre em qualquer outro país. Inclusive, ela é disciplinada pela legislação brasileira, hoje com a lei das offshores, a lei 14.754, e ela só se torna ilegal se for utilizada para meios ou fins ilícitos, como ocultação de patrimônio, evasão de divisas. Mas fora isso, ela é uma ferramenta legítima para a proteção patrimonial e planejamento tributário. E algumas vantagens de ter uma offshore é poder acessar o mercado americano, investir na maior economia do mundo de forma direta, dolarizar o seu patrimônio, reduzir a carga tributária de forma legal, ter uma sucessão patrimonial muito mais eficiente, menos onerosa, ter liberdade para transitar, movimentar quantias globalmente, com muito menos restrição, e ela permite que você opere em moedas fortes, longe dessa instabilidade jurídica, e também longe e fora do alcance do state tax americano, visto que se você investe de forma direta, através de uma corretora Avenue na sua pessoa física, você pode ser tributado em até 40% sobre esses seus ativos, visto que não há acordo de bitributação entre os Estados Unidos e o Brasil. Através de uma offshore, você está blindado de todo esse risco. E o que tratamos como prioridade aqui é a escolha de jurisdições que protejam o instituidor, que ofereçam vantagens fiscais, como proteção de dados, que resguardam e, acima de tudo, tragam mais liberdade e soberania para os seus donos e acionistas. Portanto, basicamente, escolher jurisdições que sejam mais amigáveis e recebam melhor os brasileiros do que o próprio Brasil. Alguns exemplos: Luxemburgo, na Europa, nos Estados Unidos, Delaware, Wyoming, ilhas caribenhas muito famosas, Cayman, BVI, que é as Ilhas Virgens Britânicas, Neves, Bahamas, são ótimas jurisdições, oferecem uma boa otimização fiscal e você tem acesso a um sistema bancário robusto. Então, ter acesso a contas bancárias na Suíça, nos Estados Unidos, trazendo muito mais conforto, praticidade e proteção para os instituidores. E uma excelente vantagem das offshores é poder transacionar no mercado internacional, no mercado exterior, fazendo então grandes transferências sem qualquer tipo de burocracia, com muito mais simplicidade. Isso é muito bom para empresas que operam no mercado internacional, com múltiplos países, como um dropshipping, um e-commerce, ou de repente até mesmo uma agência de viagens, de turismo, trazendo muito mais simplicidade, podendo transacionar grandes volumes com privacidade e muito mais autonomia. Mas um ponto de atenção para você que quer abrir uma empresa internacional, uma offshore, visto que há uma infinidade de jurisdições com seus prós e contras, é entender muito bem, na hora de fazer planejamento tributário, qual vai ser essa escolha e quais os benefícios daquela jurisdição. Por exemplo, se você procura um sistema de proteção, uma privacidade mais robusta, talvez Ilhas Cook, Neves, possam oferecer um nível extra de segurança, talvez com um trust revogável, ou de repente para uma trading company, Paraguai e Uruguai podem parecer soluções mais acolhedoras, talvez também para a residência fiscal, são ótimas opções. Bahamas, já por outro lado, é uma opção para quem procura uma empresa de investimentos, de forma muito mais acessível e democrática, também oferece uma ótima proteção patrimonial e é uma jurisdição muito conservadora. Ou BVI, as Ilhas Virgens Britânicas, trazem boas soluções para quem procura um quadro societário mais elaborado. Mas para não ficar um vídeo tão longo, visto que há diferentes abordagens e vários objetivos, vamos então adentrar um pouco mais naqueles casos mais comuns, que as pessoas mais procuram na abertura de uma offshore. Por exemplo, uma PIC, é uma Personal Investment Company ou Private Company, que são as empresas de investimentos para quem procura investir no mercado exterior, internacionalizar o seu patrimônio. E nesse caso, uma ótima sugestão é as Bahamas. Como eu falei anteriormente, ela tem um custo de aquisição muito mais acessível e a sua manutenção, a contabilidade de uma empresa dessa gira em torno de $100 a $150 mês,
trazendo então diversas vantagens a um custo equiparado a uma holding nacional e facilitando a transferência do seu patrimônio para a sua empresa estrangeira, para a sua offshore, sem inventário, sem burocracia e sem custos, tendo uma otimização fiscal, tendo o seu patrimônio dolarizado e numa eventual valorização do dólar perante o real, você não vai ter que pagar o imposto sobre essa valorização, visto que seu patrimônio já está dolarizado. Portanto, você também que é trader e opera muito na bolsa de valores e tem sempre o seu imposto retido na fonte, lá no exterior você pode trabalhar com o seu lucro e só no final do ano, na sua declaração de imposto de renda da pessoa física, fazer então a entrega, fazer o recolhimento desses dados e aplicando então o resultado abrangente e pagando imposto sobre o total. Ou seja, trabalhando com o seu lucro, tendo muito mais rentabilidade e pagando muito menos imposto. E além de evitar o state tax americano, como informado anteriormente, mesmo que a sua empresa seja uma PIC, uma empresa focada em investimentos no exterior, ela vai ter uma seção muito mais facilitada e menos onerosa, já que a holding é a detentora das cotas dos seus ativos e investimentos, simplesmente será feita a transferência na jurisdição da sua empresa para o seu sucessor, seja ele sua esposa, seu marido ou até mesmo seus filhos, com muito menos burocracia e com muito mais proteção patrimonial. E você que é empresário entende que o seu sucesso não pode depender do sucesso do Brasil, ou de repente você tem um patrimônio extenso e não quer ficar refém de uma desvalorização cambial, de uma inflação altamente corrosiva para o seu patrimônio, sejam imóveis, bens, o que for. Portanto, em meio a esse caos e toda essa burocracia, é justamente a missão do nosso canal trazer alternativas para se blindar, para se proteger e internacionalizar o seu patrimônio. Procurar ambientes mais favoráveis e mais liberais para o seu bem-estar, para o seu conforto, trazendo muito mais autonomia e soberania para o seu patrimônio. Portanto, se você tem mais de 300 mil dólares de patrimônio, ou é um empresário que busca mais proteção, mais liberdade, ou investe no mercado exterior com regularidade, você precisa considerar ter uma offshore. Ainda mais que os custos de uma abertura, de uma incorporação, claro, eles podem variar bastante, conforme a jurisdição escolhida, mas eles podem iniciar na faixa de 2 mil dólares a 4 mil dólares, trazendo muito mais vantagens que uma holding nacional, uma jurisdição internacional, trazendo muito mais blindagem e liberdade e custando até menos. E é o valor que se paga com a própria economia tributária e evitando dores de cabeça com inventário e uma seção muito burocrática aqui no Brasil. E isso não é apenas uma sugestão minha. Nos últimos anos, milhares de brasileiros procuram alternativas como cidadanias no Uruguai, no Paraguai, ou então alternativas de investir através de uma offshore para ter mais liberdade, visto que aqui no Brasil o retorno é quase zero e constantemente temos aumentos tributários, uma política cada vez mais sufocante e restritiva, e o brasileiro, aquele que preza e zela pelo seu patrimônio, está sufocado e não aguenta mais. Portanto, se você quer proteger o seu patrimônio e o que você construiu, investir com mais inteligência, uma estrutura mais sofisticada, o primeiro passo é uma offshore. E caso você tenha muitas dúvidas, se inscreva no canal, vamos postar diversos vídeos aqui ensinando sobre as jurisdições, algumas vantagens, vamos adentrar em assuntos mais específicos para que a gente consiga atender o máximo de pessoas. E caso você esteja determinado e queira dar o pontapé inicial, não hesite em me chamar no Instagram, eu vou deixar sempre o meu contato aqui na bio, pode me mandar um e-mail e vamos encontrar a solução mais eficiente para você. Hoje ficaremos por aqui, mas foi um prazer e até a próxima.